Complexo de inferioridade. A denominação de complexo de inferioridade foi criada pelo discípulo de Freud, Alfred Adler, para designar o estado neurótico que tem por fundamento o sentimento de insuficiência ou incapacidade de enfrentar a vida e os seus problemas. Este complexo pode ser provocado por vários motivos, reais ou imaginários, como, por exemplo, um defeito físico, uma situação econômica ou social difícil, ou simplesmente pela recordação de um fracasso perante um obstáculo que não foi possível vencer. O neurótico procura compensar a sua insuficiência real ou imaginária, seja pela tentativa de sobressair numa atividade física, artística ou cultural que constitui uma reação positiva, seja procurando ultrapassar o seu sentimento de inferioridade agindo, consciente ou inconscientemente, com cautela, calculismo e arrogância, a fim de apresentar aos outros uma personalidade que não possui. Neste último caso, que representa uma reação negativa, o complexo de inferioridade pode-se agravar se o indivíduo for mal sucedido nessas tentativas de compensação. Para Adler, a história da humanidade deve ser considerada como a história do sentimento de inferioridade e das tentativas feitas para ali encontrar uma solução. Nessa perspectiva, podemos considerar que o complexo de inferioridade resulta de uma condição natural do indivíduo, mais ainda, de uma fonte de dinamismo que não foi bem conduzida pela pessoa. Para Freud, o complexo de inferioridade é um sintoma de uma criança que uma criança pode padecer na realidade ou na imaginação, de medo de sofrer ou de sofrer de fato, de castração ou perda de amor. Pode-se dizer que em qualquer indivíduo o sentimento de inferioridade está na base do próprio sentimento da personalidade. O ideal do indivíduo é tanto mais dominador quanto mais ele é consciente de que ainda resta um longo caminho a percorrer. A noção de complexo de inferioridade pode corresponder a sentimentos de culpabilidade ou de depressão, se fazendo uma avaliação negativa de si mesmo em relação ao ideal do ego. Esta inferioridade é relativa a um ideal grandioso, tendo em conta que a identificação de si mesmo se faz pelo olhar do outro, especialmente dos pais na infância. Estes têm um papel relevante e estruturante no sentimento negativo ou positivo e na confiança em si mesmo e em poder ser amado pelos outros. Conteúdo latente e conteúdo manifesto. No sonho, existe um conteúdo manifesto e um conteúdo latente. O conteúdo latente mostra-nos estruturas recalcadas que tentam emergir. O conteúdo latente é o verdadeiro sonho. O conteúdo manifesto é o que o sujeito conta, sendo um disfarce do verdadeiro sonho. O trabalho de sonho ou elaboração onírica é a passagem do latente ao manifesto. Basicamente, podemos dizer que o conteúdo latente é inconsciente e o conteúdo manifesto é consciente. Além disso, o conteúdo latente é algo semelhante a um impulso, enquanto o conteúdo manifesto é uma imagem visual. Finalmente, o conteúdo manifesto é uma fantasia que simboliza o desejo ou impulso latente já satisfeito. Isto é, se trata de uma fantasia que consiste essencialmente na satisfação de um desejo ou do impulso latente. Sonhar é um processo de satisfação do impulso do id. No entanto, esta satisfação é parcial, já que a gratificação completa, por meio de ações apropriadas, fica impossibilitada pelo sonho. O sonho, tal como o recordamos, é uma fantasia de satisfação do impulso que constitui o conteúdo latente. Esta fantasia é experimentada pelo sonhador sob a forma de impressões sensoriais. Freud denominou conteúdo latente os desejos inconscientes e postulou que, por meio de condensações e deslocamentos, ela daria origem ao sonho sonhado, ou seja, ao conteúdo manifesto. Isto implica postular que o conteúdo latente se apresentava deformado no conteúdo manifesto e que a realidade de tal deformação incumbia as defesas encarregadas de censurar o que, no conteúdo latente, fosse reprovável pela consciência moral, isto é, os desejos agressivos. Na obra Teoria dos Sonhos, Freud postula que o homem precisa de dormir para descansar o corpo e, principalmente, para sonhar.
O sonho é a realização dos desejos reprimidos quando o homem está consciente. Quando o homem dorme, a consciência se desliga parcialmente para que o inconsciente entre em atividade, produzindo o sonho. Através do id, os desejos reprimidos são realizados. Para Freud, as causas dos traumas que geram certos comportamentos tidos como anormais estão escondidas no inconsciente das pessoas, onde estão guardados os desejos reprimidos. Para que o analista possa conhecer tais desejos e eliminar os traumas, ele faz com que o paciente durma, sonhe e relate o que aconteceu. Tais relatos, inicialmente, são mentirosos, pois representam o que o paciente gostaria que tivesse ocorrido. Freud os denomina de conteúdo manifesto. O conteúdo manifesto de um sonho esconde a verdade, que é o conteúdo latente. O conteúdo manifesto de um sonho está repleto de símbolos, isto é, de elementos absurdos e confusos. Cabe ao analista decifrar esses símbolos, pois eles impedem que a verdade emerja à superfície. Decifrados os símbolos, o conteúdo latente, a imagem implícita do sonho, que está escondida pelo conteúdo manifesto, torna-se conhecido e o analista pode tratar o paciente. Podemos concluir que o conteúdo do sonho é uma transcrição dos pensamentos oníricos, que Freud chama de conteúdo latente e que tem como objetivo iludir as defesas do ego.